Oi meninas, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é a Danúbia a anfitriã da nossa noite, né? Ela vai estar iniciando aí com vocês. Vou passar a palavra para ela e daqui a pouquinho eu retorno. Danúbia, a palavra é toda sua. Boa noite, meninas. Vamos aqui iniciar a nossa mentoria de hoje. Eu me chamo Danúbia Maia, eu sou idealizadora do projeto Código da Mulher Posicionada e hoje estarei com vocês aqui para esse bate-papo, para essa mentoria maravilhosa que vamos ter. Eu gostaria que cada uma de vocês se apresentasse, falasse o nome, o que faz, qual o projeto que está participando, mas que seja bem breve para que todas possam falar, tá bom? Vamos começar aqui com a Nelly Costa. Nelly Costa, se apresente para a gente, fale o que você de qual projeto que você está participando, o que você faz, aonde você mora. Certo. Meu nome é Nelly Costa, eu sou de Guaxupé, né? Como eu falei, sul de Minas. Eu sou professora aposentada, agora escritora, né? Escrevi meu primeiro livro, meu sonho realizado. E eu estou participando agora do projeto com vocês da As Coras, né? Vou participar do. Se você é uma das coras. Uma das coras, muito bem. Nelly Maria, Boa noite. Então, olha que interessante. Posso contar uma coisinha? pode. Então, eu também estou participando, né, do projeto As Coras. E ontem eu estive numa reunião, um ensaio de uma peça de teatro, né? E fui convidada para ir participar nos encontros deles lá, porque eu participo do Teatro de 60 a mais aqui na minha cidade. E daí, mas esse é um outro grupo. E eu fui ontem no ensaio deles, uma peça muito boa, inclusive sobre a loucura. Tinha vários psicólogos lá, né? Sou psicóloga. E aí a psicóloga que é coordenadora do projeto, ela falou: você precisa vir aqui com a gente, porque nós temos eles. Agora não lembro se ela falou que é em outubro, dia 2 de outubro, 2 de dezembro, que eles vão apresentar no teatro aqui da cidade. E ela falou assim, elas sabem que eu gosto de poema, porque eu já disse, eles já me viram apresentando poema, né? Daí a pessoa veio, que coordenou, falou assim, e você, e nós vamos apresentar no teatro todas as poesias de Cora Coralina, e Olha você vai só, dizer, me disseram até a poesia, eu não tive tempo de olhar ainda, as meninas, não sei o quê. E você pode apresentar essa poesia da Cora Coralina. olha que Então, eu coincidência. fiquei assim, nossa, que sincronicidade. Eu vou escrever, né, nesse livro das Coras, acabei, né, de entrar, né, Priscila. E aí, vou ontem num evento, na mesma semana, e eu vou apresentar aqui no Teatro da Cidade uma poesia, né, vou decorar, então, não olhei ainda qual que é, mas Cora, segunda-feira, 4h30, já agendei para me ir lá encontrar elas, né? Para me ver bem qual que é a poesia que eu vou. Mas ela já deu até o título, ela falou as meninas não sei o que lá. E eu vou estar, então, declamando no Teatro da Cidade uma poesia da foi Cora Coralina. a das coras. Que coisa mais fantástica. É sincronia, e realmente, né? Quando a gente. O movimento que você faz, a energia, então tudo vai se É, alinhando, não é isso? é. Muito interessante. É, é, Erielma de Moraes está por aqui? Quer se apresentar? Tem Jerônimo América, não sei quem é que está nesse perfil. Gente, quem for, quem quiser falar, pode se adiantando, pode falando, pode se apresentando para as meninas aqui. Fiquem à vontade, tá bom? O Eu acho que Jerônimo está com o microfone fechado, né? e também Erielma, então eu não sei mais se tenha mais alguém participando aqui. Bem, Se esti- olá, bem, olá. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, sim. Venho falar a partir de Angola nesse momento. Ah, São, seja bem-vindo.
23 horas, que ainda são 19 horas. Seja bem-vindo. Pode se apresentar, Jerônimo. O que que você faz? Também eu, por acaso, sou um aspirante escritor e eu tive a minha obra aprovada pela editora brasileira Ases da Literatura e data de lançamento. Vi o link no grupo e achei por bem participar, que é a minha primeira vez. Hum, muito bem. Seja bem-vindo. Obrigado. Mais alguém gostaria de se apresentar? Falar qual é o projeto que está participando? Enquanto o pessoal vai aparecendo, posso acrescentar uma coisa? Pode, fique à vontade. Como a Nelly falou, é, eu achei legal também, porque eu tinha feito uma apresentação no teatro falando sobre a vida da Cora Coralina. Foi uma homenagem às mulheres escritoras que teve aqui na minha cidade. E depois, passou um tempo, pouco tempo depois, a Cleo entrou em contato comigo através do Instagram. E no meu livro, né, que é o meu primeiro livro, tal, então eu citei Cora Coralina como inspiração para as minhas poesias. E então eu também teve nessa essa coisa assim de energia, eu acho, né, que vem Sincronia, né? um como assim? Será que ela não ficou sabendo que eu estava falando com a Coralina? Como que você me chamou? Até eu vi outro dia a moça falando da curiosidade de como, né, você chegou em mim. No caso, ela estava falando, e eu também tenho essa curiosidade até, né, de como que foi que vocês escolheram. Porque é bem interessante, porque eu sempre gostei, inclusive eu fui na casa dela em 88, né, na casa de Cora Coralina, sou bem fã e tá aqui fazendo as coras E é agora bem. surgiu esse convite, olha só que maravilhoso, né? Uhum. Mas é justamente isso, é sincronia. Então a gente as energias vão se alinhando. Quando você fala, pede, né, alguma coisa, então, querendo ou não, o universo vem te trazendo daquilo que você pediu ou que você jogou para ele, Sim, para em algum momento. E agora você recebeu esse presente maravilhoso de participar desse projeto de maravilhoso. Coralina. Eu também estou fazendo parte desse projeto também. Ah, legal. Mas é um projeto lindo e é isso. Tem Cristiane aqui. Olá, Cristiane, meninas. boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo bem, meninas? Seja bem-vinda, se apresente. Obrigada. Eu sou Cristiane, sou aqui de São Paulo, capital. É uma alegria fazer parte desse projeto, cada semana, né, com mulheres lindas, inspiradoras. E é isso, estou muito feliz de fazer parte do projeto. Que ótimo, seja bem-vinda. Obrigada. Qual o projeto que você está participando? Das Coras. Das coras. Tá. Mais alguém gostaria de falar? Não. Priscila, eu já posso ler a história ou você acha que a gente espera um pouquinho mais? Pode começar. Se você Eu, quiser se apresentar também, tá? eu já, Eu sou Danúbia Mar, consultora de imagem, mentora de mulheres e escritora. Eu sou idealizadora do projeto Código da Mulher Posicionada. Temos já aí várias mulheres participando, um projeto lindo também, que vai ser lançado em novembro pela Livre Editora. E será um prazer depois compartilhar com vocês algumas histórias que as meninas estão escrevendo. Estamos escrevendo sobre posicionamento. Eu vou ler uma historinha para vocês, para a gente refletir sobre isso. História, a história que ficou dentro da gaveta. Certa vez, uma mulher passou anos escrevendo sua história. Ela escrevia à noite, quando ninguém estava olhando, colocava no papel aquilo que tinha vivido, aquilo que tinha perdido, as escolhas que tinha feito, os erros e os recomeços. Um dia, finalmente terminou. Fechou o computador e pensou: pronto, agora minha história está contada. Mas havia uma coisa que ela percebeu, que ela não percebeu.
O livro contava o que havia acontecido com ela, mas ainda não contava o que aquela história poderia fazer para outra pessoa. Meses depois, ela foi convidada para falar diante de algumas pessoas. Subiu ao palco tremendo, olhou para aquela plateia e pensou: o que eu tenho para dizer que alguém ainda que alguém aqui não saiba? Então decidiu fazer uma pergunta. Quantas pessoas aqui já achavam que a pior parte da história era justamente a parte que precisava ser escondida? A sala ficou em silêncio. Algumas pessoas abaixaram a cabeça. Outras começaram a chorar. E ela percebeu naquele instante que não estava ali simplesmente para contar uma história, para contar a própria história. Ela estava ali para mostrar que aquilo que um dia foi dor poderia também transformar em aprendizado. Quando terminou, uma mulher se aproximou e disse: eu precisava ouvir isso. E naquele momento que ela entendeu, uma história pode começar dentro de nós, pode virar um livro, mas pode ganhar um mundo, um significado quando outras pessoas a encontram. E por isso que hoje estamos aqui. Porque talvez exista um livro dentro de cada uma de vocês, mas talvez exista também uma palestra, uma mensagem, uma experiência, uma transformação. E principalmente alguém em algum lugar que ainda não sabe que precisa ouvir exatamente aquilo que você pode contar. E é justamente por isso que estamos aqui hoje. Como pegar aquilo que você escreveu e transformar numa mensagem para alcançar também fora das páginas? Alcançar cada uma mulher que assim leu a sua história, inspirar outras pessoas. Maravilha! Meninas, e Jerônimo, né? Boa noite para vocês. Boa Eu quero noite, Pri. agradecer por estarem aqui e eu quero começar hoje, né, com algo que eu acredito que vai acrescentar muito na história de vocês, vai acrescentar bastante no conteúdo que a Livro Editora quer passar para vocês. O tema da nossa aula hoje é como transformar a tua história em uma palestra que prende, emociona e transforma, né? Naquilo que muitas de vocês conversam comigo no particular ou com a Cleo, nós sempre pegamos, né, a dica de vocês, aquilo que vocês pedem, aquilo que vocês passam para a gente, né? E é o que nós queremos sempre trazer nesses check-ins literários. Então, hoje nós vamos ensinar sobre como transformar a história de vocês em uma palestra, porque 90% de vocês fala para a gente que tem essa dificuldade de palestrar, de como fazer a extensão da tua história com a palestra, e eu espero que todo mundo esteja com papel e com caneta hoje, que eu tenho bastante conteúdo para passar. Então, eu quero que vocês entendam que a história de vocês não termina no livro. Não termina ali no último capítulo, no fim, na última página. O livro de vocês, a história de vocês, ela pode sim se transformar numa palestra, numa aula, numa mentoria, numa conversa, num treinamento ou até mesmo numa metodologia. Então, a história de vida de vocês, a nossa história de vida, ela pode ir para várias vertentes. Então, eu quero que vocês entendam a seguinte pergunta. Depois de ouvir a minha história, o que eu quero que essa pessoa pensa, sinta ou faça? Depois de ouvir a tua história, o que é que você quer que a pessoa pensa, sinta ou faça? A história de vocês tem que ter um sentido para a pessoa. Tem que ter um começo, meio e fim. Numa palestra, num palco, diante de uma multidão,
Nunca comecem se apresentando. Eu acredito que a maioria de vocês já participaram de palestras. Me corrijam se eu estiver errada. Quantos de vocês participaram de uma palestra e a pessoa começou ali? Oi, meu nome é Priscila Monteiro, tenho 33 anos de idade, fiz a faculdade tal, meu currículo é tal, meu currículo é tal, e não sei o quê. Isso prende? Isso prende a atenção? Não. Isso é chato, não prende a atenção do público e acaba que ninguém vai prestar atenção no que você vai falar. Então, nunca comecem uma palestra se apresentando. Ué, Priscila, então eu vou começar como? Vocês sempre vão começar despertando a curiosidade da plateia. Então, vocês vão começar com uma pergunta que gere curiosidade, ou vocês vão começar com uma frase que confronte o público. Um exemplo de uma pergunta: quantas decisões da sua vida você tomou por medo? Automaticamente a pessoa vai parar tudo que estiver fazendo, vai parar de responder o WhatsApp e vai prestar atenção no que você vai falar. Um outro exemplo de pergunta: se você pudesse voltar 10 anos no tempo, qual conselho você daria para você mesmo? Isso é um tipo de pergunta que faz a pessoa pensar e vai gerar curiosidade para ouvir o que você quer falar. Depois que você faz a pergunta, sempre faça uma pausa. Olha para a plateia e só aí você se apresenta. Porque você já prendeu a atenção da plateia naquilo que você quer passar, aí você vai se apresentar, vai falar todo o teu currículo ali, rapidamente, né? E de maneira objetiva. E aí você fez uma pergunta, fez o silêncio, né? Que é a pausa, gerou uma conexão com o teu público, se apresentou e só depois você entra na tua história. Não tenham medo do silêncio, tá? Toda palestra precisa ter pausas. Quando vamos conversar, se você não faz pausas, as pessoas não retêm aquilo que você quer passar. O silêncio no palco não é um vazio, é uma ferramenta que você pode usar ao seu favor, tá? A sua história não é uma palestra. O palestrante, quando a gente está ali no palco, você não pode simplesmente chegar ali no palco e contar a sua vida. Você está ali para provocar uma transformação nas pessoas, usando a tua história. Então, a tua história não vai ser o tema central, entendem? Vocês vão usar a tua história para gerar uma provocação no outro que faça a pessoa pensar. A tua história, vamos pensar da seguinte forma: a tua história é uma matéria-prima. A mensagem é o produto e a plateia é o destinatário. Então, você vai usar a tua história, que é a matéria-prima, com a mensagem, que é o produto final, para chegar até a plateia. Você pode ter vivido a história mais extraordinária do mundo. Você pode ter a história mais sofrida no mundo, mas não significa que isso vai prender ou ter uma boa palestra, entendem? Vocês precisam encontrar dentro da tua história o conflito, a dor, a decisão, a mudança, o aprendizado, a transformação e a mensagem final. Porque toda boa palestra possui um momento de virada, né, Danúbia? Nós temos sempre um momento de virada de chave na nossa história. Se você não encontra dentro da tua história o ponto de virada, você não consegue ter uma mensagem final. Danúbia, qual foi o momento na tua vida que você deixou de ser você mesma? Pode ter sido qualquer coisa, uma perda, uma doença, uma separação, falência, conquista, qualquer coisa. Qual foi o momento da tua vida que você deixou de ser você mesma? Não estamos te ouvindo. Quando eu só cuidava dos outros, esquecia de mim. Então ali foi o momento que eu me perdi de mim mesma
e depois eu tive minha virada de chave. Certo. Você teve a tua virada de chave quando você reconheceu que você só cuidava dos outros e esquecia de você. Sim. Mas eu quero saber aquele momento assim que foi o divisor de águas. Você consegue compartilhar isso pra gente? Você me compartilhou isso. Quando eu tive o meu CA, quando eu tive meu CA de tireoide, foi nesse momento que eu entendi que eu precisava parar de cuidar só dos outros e cuidar de mim. Então ali foi a minha virada de chave, aonde eu comecei a me autoconhecer, me priorizar e hoje ser a Danúbia que está aqui falando e alegre, sem ter aquele peso de antes. Exatamente. Então, vocês têm que ter isso em mente. A minha vida mudou quando isso aconteceu. A vida da Danúbia mudou quando ela teve um CA da tireoide, e ali foi um divisor de águas para ela, porque naquele momento ela pensou o quê? Eu preciso cuidar de mim, não cuidar dos outros. Porque cada um é responsável pela sua própria vida. Ela estava cuidando de adultos e não de crianças. Estou errada, Danúbia? Sim, e quando você passa a cuidar de você, você consegue cuidar dos outros com mais carinho e leveza. E antes era pesado, porque eu não cuidava de mim. Então, quem não cuida de si, não consegue cuidar de ninguém. Mas alguém consegue me compartilhar aqui rapidinho qual foi o divisor de águas na tua vida? Alguém Eu consegue? tive, eu tive um divisor de águas, assim, eu tive vários divisores, eu tive várias viradas, Eu quero que mas você me conte o principal. o principal, eu vivi um relacionamento abusivo, que é o pai dos meus 4 filhos, né, durante 15 anos. Naquele tempo não existia Maria da Penha, se ele existisse, ele era um caso. E eu comecei a perceber, entre idas e vindas, porque ele seduzia e tá, eu, quando eu compreendi que, na verdade, eu tinha medo de enfrentar o mundo. Eu tinha 4 filhos pequenos. E quando eu percebi que não era dele que eu tinha medo, porque eu acabava vivendo aquela reação muito agressiva, muito difícil, né? E tudo era ele. Então, ele era a barreira, inclusive, para mim não enfrentar o mundo. Quando eu percebi isso, eu fui para o mundo com as minhas 4 crianças. Eu enfrentei meu medo. Esse é o medo que eu tenho que superar aqui, é o medo de enfrentar o mundo. E aí eu fui. Maravilha. Um livro, quando vocês escrevem um livro ou um capítulo, vocês podem contar ali a história inteira da vida de vocês. Começo, meio e fim. Mesmo que seja de modo resumido, vocês podem contar ali com começo, meio e fim. Quando nós vamos fazer uma palestra, vocês precisam fazer um recorte da sua vida. Porque se você conta numa palestra a sua vida inteira, você acaba tirando a graça do seu público ler o livro depois. E é o que eu falei na aula passada, que a palestra, ela é uma extensão do seu livro. Você vai usar como uma ferramenta para vender o seu livro. Numa palestra só, você consegue vender 30, 50, 100 livros. Depende do seu público, né? Mas você precisa aprender a fazer o recorte do momento certo. Imagina o que você tenha passado, por exemplo, 40 anos de história, mas não precisamos contar os 40 anos ali para o público. Nós podemos contar uma parte da história, gerar o conflito, a transformação e a mensagem final. Por exemplo, ao invés de você falar assim, vou contar tudo o que aconteceu desde a minha infância, você vai gerar tédio no seu público se você fizer isso. Vocês vão usar a seguinte ferramenta, vocês vão usar a seguinte frase. Hoje eu quero contar uma história sobre o dia que eu descobri que precisava parar de tentar agradar todo mundo. Aí você vai ter uma direção para a tua história. Você vai ter uma direção na tua palestra. Então, vamos lá, recapitulando. Nós começamos a palestra com uma pergunta, ou fazendo uma afirmação forte, ou uma cena, ou uma provocação com o público, para poder prender a atenção do público. Depois, nos apresentamos, porque já despertou o interesse, aí você fala quem você é.
Depois você vai contar apenas o que é necessário para conduzir a tua palestra até a tua mensagem final. Durante a palestra, sempre mostre conflitos, mostre problemas, mostre decisões, acontecimentos que mudou tudo. Explica o que que aquela experiência te ensinou. Porque as pessoas aprendem com as nossas experiências, né? Isso vem desde da antiguidade. Os idosos ensinam para os mais novos que aprendem ou não com as nossas experiências, mas a maioria das pessoas aprendem com experiências, seja escutando, seja assistindo, ou seja passando pela experiência. As pessoas aprendem assim. Mostre para o seu público como que aquele ponto que foi a virada de chave na tua vida pode ajudar a vida dele. Você mostrando isso, aí sim você faz o encerramento. Você termina com uma frase que vai ficar ali preso na cabeça das pessoas dias e dias. E as pessoas vão ficar assim: eu preciso acompanhar a Nelly Maria. Eu preciso saber o que que a Nelly Costa está falando. Eu preciso saber o que que a Danúbia vai compartilhar no próximo vídeo. E outra dica: usem o poder da pausa. Tem pessoas que já chegaram para mim e falam assim: Priscila, você fala muito devagar. Mas as pessoas aprendem tudo que eu quero deixar de mensagem ali para eles, porque eu uso as pausas ao meu favor. Então, numa palestra, você precisa usar as pausas a seu favor. O erro do palestrante iniciante é o medo. Eles acham que quando eu vou falar, eu preciso falar muito rápido para poder passar tudo para o público e acaba ficando nervoso, transparece o nervosismo para o público e acaba não entregando nada. Quantas palestras nós já assistimos assim? Mas essas palestras onde o palestrante fala muito rápido, a mensagem final não fica na cabeça das pessoas. E o produto, que muitas das vezes é o livro, um curso, seja o que for que o palestrante quer entregar, não é vendido, não é comercializado, porque não soube usar as pausas ao seu favor. Então, não precisam falar rápido. Quanto mais nervoso a pessoa fica, mais rápido a pessoa fala. Então, use isso ao seu favor. Quando vocês falam muito rápido, a plateia vai perdendo informações. Então, vocês podem treinar em casa, diante do espelho mesmo. Imagina ali na sua frente uma palestra com 150 pessoas. E aí vocês começam a treinar frases, começam a treinar pausas, o olhar. Muitas das vezes nós temos o hábito diante de uma grande multidão de prender o olhar em uma pessoa só, porque fala assim: essa pessoa olhou para mim, se conectou, vou ficar olhando só para essa pessoa. Vocês precisam aprender a treinar o olhar para todo mundo, para toda a plateia, porque vocês precisam gerar conexão com todo mundo. Treinem também a dicção. Vou dar uma dica bônus. Quem lembra do trava-línguas aí vai saber que isso ajuda muito na dicção. Façam trava-línguas. É ridículo, é. Faça em casa sozinho, mas ajuda muito na dicção. E leiam. Ler enriquece o seu vocabulário. São duas dicas para vocês, tá? Depois de treinar tudo isso, vocês precisam treinar as frases importantes e a continuação da sua palestra. Para que a mensagem chegue para o seu público. Quando vocês olham para a plateia, eu quero que vocês imaginem da seguinte forma: vocês vão dividir a plateia em três regiões: a esquerda, o centro e a direita. E vocês precisam conversar com as três regiões. Vão mudando a direção do olhar para que o público se sinta conectado com você e fala assim: ela está falando comigo. Porque se você, repetindo, se você se conecta com uma pessoa só, você está transmitindo a mensagem para uma pessoa só. E se você está numa plateia ali com 150, 200 pessoas, você precisa se conectar com o seu público como um todo, tá? Outra dica que é muito importante: não leia a palestra.
tá? Slides, eles são teleprompter. Como assim? O slide tem que te ajudar na mensagem que você vai passar. Ele não é para te substituir. Se você pega ali no slide e coloca toda a sua palestra, tudo que você vai falar, o que que você vai gerar com o seu público? O seu público vai ler silenciosamente ao invés de prestar atenção em você. E é muito difícil competir com quem está lendo silenciosamente. Então, quando vocês vão fazer slides, coloquem apenas palavras-chave para te guiar. Frases curtas, ou imagens, Oi. ou números, conceitos, perguntas. Coloquem pequenas informações ali no slide somente para te guiar, porque você que tem que dominar o palco. Se você para ler o que está escrito, você não dominou o palco e você não gerou conexão com o seu público. Nunca fique de costas para o seu público, porque se você fica de costa para o seu público, você não se conecta e é desrespeitoso com quem parou ali para poder prestar atenção em você, tá? Se movimentem no palco. Vocês não precisam ficar caminhando para lá e para cá, mas também não precisa ficar congelado o tempo todo. O movimento no palco, ele tem que ser proposital. Então, vocês vão caminhar quando estiver mudando de assunto, às vezes se aproximar da plateia para gerar alguma conexão e usem as mãos naturalmente. Quem usa as mãos está dominando aquilo que está falando, tá? Então você vai se movimentar para reforçar a sua mensagem, nunca para esconder o nervosismo. A voz, ela faz parte da mensagem. Então, nunca falem tudo no mesmo tom. Alterne a sua voz. Usem a velocidade pausadamente, às vezes um pouco mais rápido, mas usem a velocidade ao seu favor. Mudem o volume no tom da sua voz também, porque mudando o volume, você desperta curiosidade na pessoa e você desperta gatilhos ali para a pessoa prestar atenção. Então, às vezes, vai ter hora que eu vou precisar falar um pouco mais alto e vai ter hora que eu vou precisar falar um pouco mais brando. Usem a intensidade ao seu favor. Então, tem momentos que você vai precisar ser intenso demais e tem hora que você vai precisar parar, frear um pouquinho a intensidade, porque isso você acaba mexendo com a emoção do seu público. Usem também as pausas e mexa com a emoção do seu público. Falando uma frase importante, onde merece espaço, usando uma história da sua vida que seja emocionante, peguem o ponto central da tua história, pega aquilo que de fato gera emoção. E aí, nesse momento da emoção da tua história, aí você usa uma voz mais baixa, porque usando uma voz mais baixa, você mexe com a emoção das pessoas. Na chamada de ação, aquilo que você quer gerar ação para o público, aí sim você gera, coloca mais energia no que você está falando. Oratória, gente, não é falar alto. Oratória é você pegar todas essas dicas que eu dei, treinar a tua comunicação e assim você tem uma oratória que prende a atenção e vai prender o teu público na mensagem com excelência, tá? Dica para controlar o nervosismo. Vamos anotar. Gente, nervosismo é normal. Eu duvido, pode ser o maior palestrante do mundo, eu duvido que não suba no palco ainda com um pouco de nervosismo. É normal, nós somos humanos. Só que você precisa usar a adrenalina a teu favor. Então, antes de começar, respira e inspire lentamente. Vai expirando mais devagar e faça isso até você sentir que as suas emoções foram controladas. Nunca comece a tua mensagem correndo. Se você começa a tua mensagem correndo, você mostra para o teu público que você está nervoso. E aí, você vai lá
para, olha para o teu público, respira e depois começa. Os primeiros segundos vai parecer uma eternidade, principalmente para quem estiver nervoso. Mas para a plateia são segundos. Às vezes nem vão perceber o teu nervosismo. Quando esquecer o que vai falar, nunca peça desculpas. Por quê? A plateia não sabe o que você vai falar. Ninguém participou da tua mensagem quando você estava escrevendo. Se você esqueceu o que vai falar, retoma a última ideia e aí você pode usar algo do tipo: deixa eu voltar aqui num ponto importante da história que eu estava falando. Retoma o ponto, porque aí automaticamente o seu cérebro vai gerar uma conexão com o que você esqueceu ou você gera uma informação nova para poder passar para o público. Então, sempre voltem para o ponto anterior, retornando um ponto importante para poder você conseguir assimilar a mensagem, mesmo tendo esquecido. O público não sabe o que você vai falar. Entendem? Então, se você demonstra desespero, aí sim, vocês perdem o controle de tudo e acabam entregando a mensagem rápido demais. Formas de envolver a plateia. A plateia, ela não precisa ser um monólogo. Façam perguntas, peçam respostas, usem as mãos levantadas, façam pequenas provocações. Por exemplo, quem aqui já teve medo de começar alguma coisa? Sempre levantem a tua mão primeiro, porque aí o público vai se sentir conectado com você, vai falar: nossa, a Danúbia já teve medo de começar alguma coisa? Meu Deus, a Erielma teve medo? Sempre levanta a tua mão primeiro. Você faz a pergunta e você levanta a mão. Automaticamente a plateia já levanta a mão ali porque se conectaram com você. Isso vai dar segurança para o teu público para poder participar daquilo que você quer entregar. Outro recurso que vocês podem usar é pedindo para o público pensar numa pessoa, em alguém específico. Eu quero que vocês pensem em uma pessoa, para que a pessoa mentalize a informação que vocês querem passar, sempre usando isso como uma ponte para sua mensagem. Por exemplo, eu passei por tal situação. Pensa numa pessoa que passou por isso. A pessoa vai pensar, vai imaginar milhares de pessoas ali na cabeça, ou vai se prender a uma pessoa só. Então, isso a pessoa vai estar, o público vai estar participando da sua narrativa. Então, usem sempre histórias verdadeiras, histórias reais e não apenas informações. Uma palestra não é movida apenas a dados, tá? Ela tem que ter histórias reais e histórias que emocionem, porque a pessoa vai lembrar, a pessoa vai ter uma explicação, a pessoa vai comparar e a pessoa vai começar a acreditar em você e nela mesmo. Imagina, por exemplo, você sentada dentro de um carro, olhando para um prédio e repetindo para você mesma: você não é capaz. Quando você traz a negativa, a informação negativa para si, você não vai ser capaz. Agora, imagina você dentro do carro, olhando para um prédio e falar: eu sou capaz, eu consigo. Isso gera conexão. Então, sempre tragam frases positivas, coisas que conectam o teu público, informações que emocionem. É, Ao contar uma história, sempre usem um lugar, porque a pessoa precisa imaginar um lugar, um momento, uma sensação, um conflito, uma decisão e uma consequência. Façam a plateia enxergar aquela cena, porque quando a plateia enxerga a cena, a plateia consegue se conectar com a tua mensagem central. Então, sempre mostrem, nunca só contem. Entendem? Às vezes você vai subir no público, no palco muito nervoso. Você pode usar o teu nervosismo para fazer a plateia sorrir.
a plateia automaticamente vai se conectar. Então você pode dizer assim: minha mão estava suando tanto que eu precisei secar aqui na lateral da calça antes de pegar o microfone. O público vai rir, vai se conectar com você, vai entender que você está nervoso, mas você vai entender, vai entregar a tua mensagem. Isso é uma dica, tá, meninas? E isso aproxima bastante a plateia. Danúbia, você tem alguma informação para acrescentar com o que eu passei até aqui? Não estamos te ouvindo, amor. Então, quando você falou que é para imaginar uma cena, é fácil contar algo que foi verdadeiro com você. Então, quando é verdadeiro, até mesmo você consegue lembrar dos detalhes, enriquecer a palestra e fazer com que o povo, a plateia também interaja com você e sinta a verdade. Então, é mais fácil você lembrar de algo real. Perfeito. Foi cirúrgica na mensagem. Uma dica que eu posso acrescentar aqui para vocês é decorem duas frases. A primeira e a última. Decorando a primeira e a última frase, você já sabe o que você quer iniciar e a mensagem final. Se você sabe como é que você começa, você sabe como é que você termina. E com o restante, você vai ter segurança para poder entregar para o seu público. E se conduz apenas pelos tópicos, que vocês vão usar os slides a favor, somente tópicos, tá? Um bom encerramento, eu vou dar um exemplo de um bom encerramento de uma plateia. Talvez você não possa mudar aquilo que aconteceu com você, mas você pode decidir o que fará com aquilo que aconteceu. Ou a sua história não precisa terminar onde a dor começou. Por que que eu peguei essas duas frases? Porque são duas frases que têm conexão com a minha história. E assim com a história de muitas de vocês. Quem é que não tem uma história de vida difícil? Só se for a Sasha. Todo mundo tem uma história difícil. Todo mundo tem uma dor para compartilhar. Todo mundo tem uma dor para poder compartilhar. Independente da pessoa, independente do público, todo mundo tem uma dor. A diferença é quem sabe usar a sua dor para compartilhar, para gerar conexão com o teu público. Você sabe usar a tua dor ao favor da tua história para vender o teu para vender o teu livro, para gerar conexão, para que o teu público se sinta conectado? Nem todo mundo sabe fazer isso. Então, eu quero que vocês anotem aí 5 perguntas. São perguntas que vão te ajudar a montar a tua palestra. Então vamos lá. Primeira pergunta: qual é o tema da minha palestra? Vou repetir. Qual é o tema da minha palestra? Segunda pergunta: qual é a principal dor apresentada? Qual é a principal dor apresentada? Terceira pergunta: qual foi a minha transformação? Aí, isso daí vocês já vão colocar o seu relato pessoal. Então, qual foi a minha transformação? Quarta pergunta: qual aprendizado pode servir para as outras pessoas? Qual o aprendizado da tua vida pode servir para as outras pessoas? E que ação eu quero provocar na minha plateia? Qual é a ação da tua história, da tua mensagem que você quer provocar na tua plateia? Depois de tudo isso, vocês conseguem montar uma palestra com início, meio e fim. Por exemplo, eu, Priscila, eu tenho uma palestra aqui. Qual que é a quinta? Eu não consegui anotar a quinta. Que ação quero provocar na plateia? Vou repetir. Que ação quero provocar na plateia? O exemplo que eu posso dar. Eu, Priscila,
Com a minha palestra, eu ajudo mulheres que passaram por relacionamentos abusivos a reconhecer sinais de violência e reconstruir a sua autonomia a partir da minha própria experiência. Então, com isso, somente com essa frase, eu tenho começo, meio e fim da minha palestra. Isso gera um posicionamento profissional, tá? Quando você consegue responder essas 5 perguntas e consegue montar uma frase igual a que eu dei de exemplo, você está construindo um posicionamento profissional. Priscila, Sila. Oi, Silvia, tudo bem? Oi, oi, querida, tá me ouvindo? Tô sim. Priscila, eu tô assim meia perdida pelo seguinte, eu não consigo me ver, ver o que eu escrevo como tema de palestra, porque tudo que eu Uhum. escrevo é muito poético, né? Não é uma Aham. narrativa de experiência pessoal minha. São metáforas, lógico, né? São coisas que eu transformei em poesias. Mas daí, no Isso. meu caso, como que eu faria? Eu tenho um texto longo, por exemplo, chamado, um muito bonito que eu gosto, Na Minha Terra do Nunca. É um Uhum. texto totalmente interpretativo, né? Assim Uhum. como eu queria, como são todos textos interpretativos. Então, para colocar isso numa palestra, como que eu faria? Eu pensei já uma vez em fazer exatamente debater a interpretação, entendeu? Do Nós texto. vamos trabalhar, Silvia, a tua história, porque a tua história tem conexão com aquilo que você escreve. Lembra do que você me compartilhou? Você só vai compartilhar aqui com as meninas se você quiser. Mas lembra do que você me compartilhou, do tema central do que aconteceu com você? Diante daquilo, você falou para mim, Priscila, eu passei por isso e hoje a minha realidade é essa. Então, é isso, é a dor que te gerou no passado e o que você fez com essa dor. Entende? É a tua história. A tua história, ela gera conexão sim com o texto. Porque por mais que você escreva poesias, a tua poesia sempre está relacionado com a tua vida. Você já escreveu poesias da tua mãe, você já escreveu poesias relacionado a esse ponto específico que eu estou abordando, você já escreveu poesias relacionadas a várias situações da sua vida. O que você precisa fazer é usar a tua história, o que te gerou dor. Qual o momento da tua história que te gerou dor? O que que você aprendeu com essa dor que você passou? Qual foi o divisor de águas que você teve ali com essa história? E o que te levou, que te conduziu a escrever essas poesias? Assim, por exemplo, como Cora Coralina. Quem já parou para prestar atenção na poesia dela, sabe que muitas das poesias que Cora Coralina escreveu vem carregado de relatos verdadeiros que ela passou. E tem coisas ali que causa tristeza, que você sente alguma tristeza lendo, mas quem conviveu com ela, quem sabe da história dela, sabe que ali tem uma conexão com a história dela. Entendeu, Silvia? Mais ou menos, Pri, assim, como é que eu anunciaria uma palestra? Eu vou abordar o tema da minha terra no nunca, vai. Como que eu vou apresentar uma palestra sobre esse tema, que é esse texto que é tão longo e aborda muitos assuntos esse texto, entendeu? Uhum. Aborda E- sentimentos, Então, emoções. vamos lá. Você não precisa abordar toda a mensagem que está ali no seu livro. O ponto da tua história que você vai usar na tua palestra, ele vai gerar somente uma conexão para o teu livro. A história completa está no livro. A pessoa vai ler toda a história no livro. O teu texto é um texto longo, as pessoas têm que ler o texto comprando o teu livro. Você vai usar a tua história, a tua dor para gerar essa conexão, entendeu?
Então, é um ponto só da tua vida, um momento só da tua vida que te gerou um aprendizado com aquilo ali, que você consegue, com aquele ponto da tua vida, gerar uma mensagem de transformação para o público, onde você linke isso para o teu livro, para tua escrita. Não é para contar toda a história do capítulo, porque senão perde a graça da pessoa ler depois. Porque é o seguinte, no caso de eu vir a editar um livro, o meu livro ele é muito diversificado, entendeu? Não São tem vários, problema. não é Não que tem eu, problema. A palestra é uma extensão da tua história, tá? Aí, sobre qual tema central a gente pode abordar, eu vou te passar todos os no temas, particular. É sobre aquilo tá, lá que a gente já conversou, tá bom? Aquilo lá que você compartilhou comigo, que não eu não cabe lembro compartilhar direito, aqui para todo mundo, mas aquele eu não ponto lembro central da direito, tua vida te. Oi? eu não lembro direito o que que eu falei para você. Depois a gente conversa no Depois a particular. gente conversa, tá? Você me Tá lembra, por favor. bom. Estou em Vamos dúvida lá. de algumas coisas. Obrigada, prima. Exercício da semana. Essa semana, hoje é terça, quinta-feira, eu vou abrir o grupo para que vocês enviem esse exercício lá, tá? Eu quero que todo mundo grave um vídeo de 3 minutos, não passem de 3 minutos. Controlar o tema também faz parte de um bom palestrante, tá? Na sua apresentação tem que ter uma pergunta inicial que gere curiosidade para a mensagem que você quer trazer, uma apresentação rápida, bem rápida assim de quem você é, uma história, um conflito, uma transformação e uma Calma, Peraí, mas mensagem calma. final. Vou repetir. Vamos deixa eu lá. Uma apresentação de 3 minutos tem que ter uma pergunta inicial, uma apresentação rápida, uma história, um conflito, uma transformação e uma mensagem final, tá? Meninas, lembrando que essa aula ela é gravada, viu? Tá lá na plataforma para todo mundo. Quem tiver dúvidas é só retornar lá na aula, assistir e aí vocês anotam o que perdeu, tá? a Lembrando da transformação e o regra que eu quê? tô dando desde o início. Nunca comece uma apresentação falando: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é fulana de tal. Nunca iniciem se apresentando. Sempre comecem com uma frase ou uma pergunta que gere curiosidade, tá? Vocês têm que Priscila, qual foi a provocar o última? público. Depois da Oi? transformação, qual foi? Uma mensagem final. Tá. E eu quero que vocês entendam o seguinte: vocês escreveram histórias, livros, capítulos, porque todas vocês têm uma história para contar. Agora eu quero que vocês aprendam a subir no palco, porque vocês descobriram que algumas histórias não foram feitas apenas para ser lidas. As suas histórias, elas foram feitas para serem ouvidas. Peguem a história de vocês e transformem num lindo trabalho, seja uma palestra, uma aula, criem uma metodologia em cima da história de vocês. Meninas, eu agradeço a presença de vocês aqui em mais um check-in literário. Terça-feira nós temos conteúdo novo. Lembrando que está gravado, está lá na plataforma para vocês. Quem não conseguir acessar pela plataforma, consegue acessar pelo YouTube, né? Eu já até mandei o link para algumas de vocês que me pediram no particular. E a Livro Editora está aqui de portas abertas
para acolher todas vocês de maneira especial. Eu, a Cleo e toda a equipe da Livre Editora estamos aqui de portas abertas, porque nós temos respeito e carinho por cada uma de vocês, tá? Muito obrigada, boa noite e até terça-feira. Tchau, tchau, Boa meninas. Obrigada, noite. Priscila. Obrigada, querida. Boa noite. Tchau, tchau, Fica com boa Deus. noite. Tchauzinho. Tchau, boa noite, Pri. Boa noite, meninas. Boa Boa noite, noite. gente. Tchau, tchau.